Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eu vou pedir para a irmã Sandra orar. Pedir para que o Senhor venha falar aos nossos corações, que não seja eu a falar, mas que o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui na tua presença. Agradecemos, meu Deus, porque temos no nosso coração um desejo sincero de prestar um culto ao Senhor, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Pai. Coloco, meu Deus, agora a vida da irmã Juliette nas tuas mãos, para que o Senhor possa usá-la de maneira maravilhosa para trazer a palavra até nós, Pai. Que o Senhor use o teu servo, que o Senhor a revista, meu Deus, com teu poder, e tudo que o Senhor colocar na mente dela, no seu coração, ela possa trazer até nós. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, por esse clima maravilhoso, pela quantidade de pessoas que temos aqui também, e que o Senhor, meu Deus, possa despertar os nossos irmãos para estarem na quarta-feira, meu Deus, para o estudo, que é tão importante para a nossa vida espiritual, Amém. no nosso cotidiano. Senhor, entregamos este culto em tuas mãos. Obrigada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, vamos dar continuidade a este culto, né? O culto, ele é um momento que nós, quando oramos, nós falamos com o Senhor, quando nós cantamos, nós louvamos, adoramos ao Senhor, e quando nós abrimos a palavra do Senhor, né? O Senhor, ele fala conosco, né? Então, que este seja um momento realmente que o Senhor venha usar a palavra dele para falar ao seu coração aquilo que ele deseja para você. Cada um de nós precisamos de coisas diferentes, né? Talvez alguns numa porção um pouco maior, outros numa porção, enfim, Deus sabe, o Senhor conhece o coração de cada um. Então, gostaria de, o pastor, até falei para a irmã Sandra, né? Cutuquei a irmã Sandra quando o pastor estava falando, eu falei, ó o pastor dentro da minha palavra ali, ó o pastor dentro da minha mensagem, né? Porque ele falou um texto que nós vamos, daqui a pouco, né? Vamos falar dele também. Mas gostaria de aproveitar, né? Eu pensei assim, Senhor, o que o Senhor, estou falando com Deus, né? Perguntando já há um tempo, o que o Senhor deseja que eu fale? Porque, na verdade, eu ia pregar semana que vem, mas aí o Mateus precisou, né? Daí a gente fez uma troca. E aí eu tava para a semana que vem, eu ainda tinha, né? Tinha um planejamento aí de umas coisas ainda que estavam em caminho, mas assim, não deu para trazer o que eu estava buscando já há um tempo, né? Mas acredito que o que o Senhor vai falar, primeiro falou também, tem falado ao meu coração, acredito também que vai falar no coração dos irmãos. Bom, nós estamos num período que o pastor falou, né? Um período que todo mundo está, o mundo mesmo, né? Não é uma força de expressão, não, é o mundo mesmo, está voltado lá para a Copa do Mundo, né? Que é do mundo, então o mundo inteiro está olhando nisso. Então nós precisamos também aproveitar as oportunidades, né? Em todo tempo nós precisamos pregar a palavra do Senhor. E engraçado que no jantar de casais tinha um casal amigo nosso, né? Ele falando assim, ele falou antes de vocês entrarem com a roupa do Brasil, ó, eu vim até com a roupa do Brasil aqui. Ele falou assim, eu não gosto. Vocês nem tinham feito aquela entrada, ele falou assim, eu não gosto quando o pastor fica colocando jogo no meio da pregação e não sei o que, né? Aí então, né, irmão, aqui a gente tem que aproveitar, às vezes a gente não gosta, mas Deus usa muitas situações para falar no coração de alguém, talvez seja esse assunto que vá despertar a atenção de alguém que precisa, né? Então, enfim. Então, eu gostaria de aproveitar isso. Nós estamos trabalhando com as crianças nesse mês de junho sobre o time de Jesus. Então, essa editora que a gente trabalha com o material do Ministério Infantil, eles são bem assim ligados, né? Aproveitam todas as oportunidades. É isso que a gente tem que fazer mesmo, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades para falar da palavra do Senhor, para evangelizar, né? Então, muitas vezes um evangelismo começa numa conversa informal, né? Às vezes você está ali numa fila de algum lugar, você está fazendo alguma coisa e surge, não é algo assim. Se você for fazer algo decorado, não sai, né, tão natural. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades, né, para falar da palavra do Senhor. Então, eu gostaria que nós estivéssemos refletindo sobre a Copa da Fé.
e que você já começasse a pensar qual é a posição, né? Qual é a posição que você está jogando. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, eu peço até desculpa para os irmãos que com certeza conhecem de futebol muito mais do que eu. Eu sou meio clubista mesmo, né? Eu sou só um time, eu não fico focando muito nos outros times. Mas todo mundo aqui, por mais que não entenda tão bem de futebol, sabe que tem os jogadores, cada um tem as suas funções, né? Todo mundo ali, não é todo mundo que é goleiro. Já pensou se todo mundo fosse goleiro? Não dava. Ou todo mundo só querendo fazer o gol? Também não dá. Então, o campo de futebol, que é o que todo mundo está olhando, vendo quase todos os dias, nos ensina muito com relação à nossa fé, com relação à nossa vida cristã. Então, o primeiro texto que eu gostaria que os irmãos abrissem vai ser o 1 Coríntios 12. Quem abrir e puder ler, eu vou tentar ser rápida e didática e dinâmica para a gente, né? 1 Coríntios 12. Deixa eu abrir. Deixa eu só acompanhar aqui. 12, a partir do 12. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 12. Do 12, aqui fala até o 27, mas pode ler alguns só para a gente ter, né, entender do que está falando. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Vamos ler só o 12, por enquanto, tá bom? Então, os irmãos depois, né, podem ler todo esse texto aqui, que é o 12, do 12 ao 27, que fala sobre a unidade da igreja. Então, traz essa comparação com o corpo, né, trazendo as partes do corpo, dos membros, que todos os membros precisam uns dos outros, né? Cada parte do nosso corpo precisa um do outro, então trazendo para a igreja, para o corpo de Cristo. Então, outro texto, 1 Coríntios 9, que é esse que o pastor leu. 1 Coríntios 9, 24 e 25, que ele citou, né? 24 e 25, que diz assim: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Né? Então, aqui, como a gente está percebendo, o mundo inteiro está voltado para essa Copa do Mundo. As pessoas mudam a sua rotina, né, para assistir jogos, por mais que o brasileiro não esteja muito acreditando, mas mesmo assim ainda fica com aquela esperança e muda. Alguns lugares se enfeitam, as pessoas se reúnem para assistir os jogos, enfim. Então a gente sabe que a Copa do Mundo ela é um dos maiores eventos do planeta, porque ela para, literalmente, né? Quanto dinheiro não rola também, quanta grana, né? Enfim. Então desperta nações, movimenta bilhões, enfim, a gente já sabe disso, né? Então, essa competição da Copa é uma competição importante para esse mundo, mas nós estamos numa competição não seria uma competição, uma corrida, vamos dizer assim, que é muito mais importante que essa, que é a corrida espiritual. A gente sabe que eles estão lutando para conseguir um troféu, que eu até trouxe aqui pra gente, não trouxe troféu, tá? Só uma imagem. Eles estão correndo atrás desse troféu. Mas é um troféu que ele é corruptível, ele vai acabar. Se é feito de ouro, se é feito de concreto, como alguns falam que por baixo tem concreto e eles passam uma camadinha de ouro, a gente não sabe, né? Mas eles estão correndo atrás de algo que depois passa. Aí ganhou legal, aquela euforia. Aí daqui a 4 anos começa tudo de novo, né? Então nós estamos correndo atrás de uma coroa que ela não enferruja, que ela não perde, que ela não passa, que é a coroa da vida eterna, amém?
Então o apóstolo Paulo, esse aqui é um exemplo, né? Mas ele utiliza algumas ilustrações esportivas para nos ensinar verdades espirituais, como esse texto aqui de 1 Coríntios 9, né? Então ele, aqui nesse texto, está lembrando que esses atletas, eles correm, né, ali no estádio, que eles treinam, que eles, enfim, para conquistar uma coroa passageira, assim como esses jogadores. Eu não sei o total de jogadores, mas eu sei que são 48 seleções, né? Então penso quantas pessoas estão ali envolvidas, né? Jogadores, comissões técnicas, enfim, todo o povo que precisa estar ali. E eles realmente estão fixados para ganhar isso aqui, para depois se perder, para depois, né? Que valor que tem, né? Então, para nós pensarmos sobre isso, porque nós também, aí eu gostaria que você abrisse um outro texto, lá em 2 Timóteo, a gente viu também toda aquela euforia antes da Copa, quem vai ser convocado, quem não vai, e aquela coisa, todos os jogadores naquela expectativa de serem convocados e tal. 2 Timóteo, capítulo 1, os versos 8 e 9. Diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então aqui em 1 Timóteo 1, 8 e 9, diz que você, meu irmão e minha irmã, você foi chamado, você foi convocado. Olha só, para ir para a Copa do Mundo, são convocados os melhores jogadores, né? Mas a ótica de Deus é diferente. O Senhor não convoca só os melhores, Ele não convoca os melhores, Ele convoca todos aqueles que estão do jeito que estão, porque Ele vai fazer a obra, é Ele que vai trabalhar em cada um. Então nós temos a honra de sermos convocados para o melhor time, que é o time de Jesus, que esse não perde, esse não tem gosto de derrota, né? Porque é um time vitorioso, é um time que aponta para a eternidade, que tudo que nos aponta para conquistar algo que não vai se perder, algo que não vai se enferrujar, e você faz parte disso, amém? Então, nessa missão, né, nessa Copa, nesse time de Jesus, a gente sabe que cada um de nós recebemos, assim como o primeiro texto lá do corpo, né, cada um tem a sua função, cada um recebeu uma missão específica, cada um tem a sua função no time, né? Então, dentro do time de Jesus, da igreja, umas pessoas lideram, outras pessoas foram chamadas para sustentar através da oração, mas todos são indispensáveis, não existe aquele que é melhor que o outro, né? Porque a gente vê muito isso nas seleções aí do mundo, né? Um querendo ser melhor que o outro, um querendo brilhar mais que o outro, um querendo dizer que quando ele está em campo, ele faz e acontece, que ele arrasta o time e tudo mais. Mas no time de Jesus não tem isso. Todos são importantes, todos são indispensáveis, amém? Então, a minha perguntinha primeiro não quero saber qual é a posição mais importante no time de Jesus, mas eu gostaria que você pensasse em qual posição que o Senhor te colocou e se você está desempenhando bem o seu papel nessa posição. Porque assim como num time que tem as posições e cada jogador tem que desempenhar muito bem a sua função para que a equipe consiga vencer, consiga alcançar, né, a vitória, no time de Jesus também, cada um de nós temos a nossa posição. E qual é a sua posição, irmão e irmã, no time de Jesus? E você tem se empenhado para desenvolver bem essa posição onde você está? Porque a posição que o Senhor te colocou é onde Ele quer que você esteja, porque Ele vai te fazer crescer aí. O Senhor quer te usar onde Ele te colocou, né? Às vezes a gente pode querer se deslumbrar com posições, como eu disse, tem posições de líderes, tem posições que sustentam, que muitas vezes nem aparecem, que estão nos bastidores, mas o Senhor está vendo.
As pessoas podem não estar vendo, mas Deus está vendo e o Senhor está acompanhando cada um, o que cada um está fazendo. Então, para a gente pensar em algumas posições, trazendo as posições, né, do time para nós. Então, dentro de um time, nós temos uma posição muito importante, que é a posição do goleiro, né? Todo mundo aqui sabe o que um goleiro faz e o que ele não deve fazer, né? Isso é claro para todo mundo. Então, o goleiro, ele seria aquele vigilante. Por que ele é o vigilante, né? Porque ele é o último homem da defesa. Então, ele está ali defendendo o time dele, né? Todo mundo está indo, mas ele é o último ali. Então, ele está enxergando o campo inteiro, né? Ele está tendo uma visão ali do campo inteiro e ele identifica alguns perigos, né? Então, não vou nem entrar em detalhes de jogos que a gente já... da estreia do Brasil mesmo, por exemplo, não vou nem falar do nosso goleiro, né? Mas tudo bem. Né? Então, ele vê os perigos antes dos outros. E o que ele tenta fazer? Ele tenta proteger o gol. Então, a missão do goleiro é proteger o gol. Né? Então, uma distração do goleiro já era. Um passinho errado ali, uma posição errada, como foi a posição do nosso goleiro, já era, né? Pode ser que não tenha como consertar. Então, quem seria, né, assim, trazendo para a Bíblia um personagem bíblico com essa característica? Neemias, né? Então, lá em Neemias 4:9 diz: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Então, Neemias, nós já vimos várias pregações aqui na igreja sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí, a gente sabe que eles estavam, e Neemias foi um dos que liderou, né, essa reconstrução, e eles ficavam construindo, mas sempre vigilantes. Por quê? Porque tinha inimigos, tinham pessoas que queriam atrapalhar, né? Então, Neemias, ele estava muito bem nessa posição de vigilante do goleiro, né? Então, ele não só estava trabalhando, mas ele orava e ele vigiava constantemente. Tanto é que eles faziam? Uma mão eles faziam o quê? E a outra? Estavam vigilantes. Qualquer hora o inimigo pode aparecer, né? Então, o que a gente pode pensar nisso? Essa posição que o Senhor levanta, talvez pode ser a sua posição no time de Jesus. São pessoas que o Senhor levanta para interceder, né? São líderes espirituais, são pais que oram por seus filhos, porque os pais sempre estão vigilantes. Muitas vezes os filhos não enxergam perigos, e eu não falo só de crianças, não, eu falo de adolescentes e jovens, não conseguem muitas vezes enxergar o perigo, mas os pais estão sempre vigilantes, estão ali naquela posição que o Senhor colocou eles, né? São aquelas pessoas sensíveis ao Espírito Santo. São essas pessoas que o Senhor levantou para essa posição. Estão postas e atentas, vigilantes ao que está sendo e o que está acontecendo. Então, uma perguntinha para nós pensarmos. Você tem vigiado a sua vida espiritual ou está distraído? Lembrando do goleiro. O goleiro ele tem que estar atento. Porque se ele distrair, pode colocar tudo a perder. E nós também. Na nossa vida espiritual, se nós nos distrairmos, e motivos é o que não falta para a gente se distrair. Não é verdade? Quantas coisas não tem? A Copa do Mundo mesmo. O pastor até falou assim, as pessoas só falam disso agora, ninguém fala mais nada. E a gente sabe que quando acontece um evento assim, tem muitas outras coisas por trás acontecendo que a gente não está olhando. A gente só vai ver depois. Fizeram tal coisa, aprovaram ou desaprovaram não sei o que. Você vai, o que eu estava fazendo? Estava assistindo a Copa. Né? Então, existem muitas distrações. Outra posição também conhecida é de zagueiro. Todo mundo conhece essa posição de zagueiro? Não? Então, os irmãos, os homens eu sei, né? Mas as meninas, vamos lá. O zagueiro, ele é aquele que ele seria um protetor, né? Então, o que ele faz? Ele está ali à frente do goleiro, então ele impede que o adversário avance para fazer o gol, né? Então, a missão dele é proteger. Tem que proteger a equipe, ele tem que impedir o ataque do time adversário
ao alcance do gol, né? Então, o zagueiro geralmente não vai ser aquele que vai receber aplausos, né? Porque quem que mais recebe aplausos? É o que faz o gol, né? Mas o zagueiro sofre. Se o zagueiro erra, nossa, aí a crítica vem, né? E todo mundo vai, até aprende o nome dele, né? Só para ficar bravo com ele, né? Então é uma posição muito boa, muito importante, boa também, né? Mas eu acredito que seja. Mas é importante, né? Então ele é aquele que não recebe aplausos, mas se ele falhar, a ausência dele vai ser sentida. E a gente vai ver o reflexo aonde? Lá no gol. Qual seria um personagem bíblico que se encaixaria nessa posição? Daniel 6:10. A gente sabe que Daniel, mesmo sabendo da proibição, que não podia, criaram lá uma regra, uma lei lá, que não podia orar, que não podia falar com nenhum Deus, não podia fazer preces e nada, né? Mesmo sabendo que não podia, Daniel continuou orando ao Senhor, né? Então, o zagueiro da fé, vamos dizer assim, é aquele que permanece firme, é aquele que não negocia princípios, é aquele que não abandona a fé, é aquele que não se dobra diante da pressão. Então, o zagueiro, ele precisa ser aquele, é um jogador forte, um jogador que precisa não se abater quando o adversário vier. Ele tem que tentar, né, se manter na posição dele, mas se ele falhar, ele tem que tentar ali correr para consertar ali a falha dele, né? Para proteger a sua equipe. Então nós também precisamos pensar nisso, né? Se o zagueiro da fé é aquele que não vai negociar princípios, aquele que vai se manter firme na sua posição, firme nas suas convicções, porque não são suas convicções, mas são convicções da palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então, a perguntinha é, você fica firme quando todos ao seu redor cedem? Porque o zagueiro também, às vezes a bola, os que estavam ali na frente dele, que tinham que fazer o trabalho, às vezes falham, é ele que tem que dar conta. Porque senão o nosso goleirão está lá sozinho, aí é ele, né? E aí, quando nós temos uma pressão com relação aos nossos princípios e valores, nós cedemos? Ou nós resistimos e permanecemos na nossa posição, na posição que o Senhor nos confiou? Lembrando que cada um de nós tem a sua posição. E o Senhor confiou em colocar você nessa posição. Então, se você é um zagueiro da fé, você precisa permanecer firme. Você não pode ceder diante das pressões que virão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Uma outra posição é o volante. Volante, até um tempo, o volante para mim é do carro, né? Mas tem a ver, né? Porque a gente usa o volante para quê? Sim, e para conduzir aqui, não é? Se você tira a mão do volante, se você vira muito, sei lá, enfim, o volante é o que vai manter o carro ali na posição, né? No que ele está fazendo ali. Não vai para um lado muito nem para o outro. Então, o que o volante faz no futebol? Os irmãos que são entendidos, se tiver alguma coisa errada, depois vocês conversam no particular. Agora vocês concordam, faz de conta que eu estou por dentro, tá bom? Obrigada. Então, o volante, ele conecta a defesa ao ataque, né? Então, ele é aquele que recupera bolas, perdeu, ele vai lá, tenta recuperar, organiza as jogadas, mantém o equilíbrio, né, do time, o volante do carro. Então, é uma das posições que mais trabalha e que menos aparece. Só aparece e errar também. É assim, no futebol, ou você faz gol e aparece, ou você quer aparecer e não faz gol, erra, então você vai ver. Personagem bíblico, José, Gênesis 41, do 39 ao 40. Nós sabemos ali que José foi usado por Deus num momento estratégico, né? O Senhor posicionou José ali, e o Senhor usou ele com sabedoria e equilíbrio. Foi algo assim, muito de Deus mesmo na vida de José. Toda a história de José que a gente acompanha, realmente ele foi escalado a dedo para aquela posição, né? E a gente sabe que a gente teve lá a questão do copeiro e do padeiro, né?
O copeiro foi o que perdeu a cabeça? Não, o padeiro. Foi o padeiro que perdeu a cabeça. Então, o José ficou um tempo preso, certinho o tempo que Deus tinha planejado. Porque se José saísse antes, ou porque foram presos os dois, o copeiro e o padeiro, né? Se José não tivesse sido preso, ou se tivesse saído antes, ele ia ocupar a posição de quem? De um dos dois, né? Do copeiro e do padeiro, porque estava sem... Mas Deus deixou ele guardadinho ali, não é a hora, calma, né? E ele usou José num momento assim oportuno, num momento assim específico mesmo, que o Senhor, tudo que Deus faz é perfeito, né? E o tempo de Deus é maravilhoso. Então, nós vimos ali José sendo usado assim dessa forma, nesse equilíbrio que precisava ali, que o mundo estava vivendo, né? Que aquela região ali estava vivendo naquela época, né? Então, essas pessoas que agem, que são como volantes, são os equilibradores, são aquelas pessoas que organizam os ministérios, são aquelas pessoas no corpo de Cristo ali na igreja que administram recursos, sustentam a obra, resolvem problemas. Muitas vezes elas trabalham, elas nem aparecem, porque não é para elas aparecerem, é o Senhor que está conduzindo elas, né? Então são pessoas que o foco não é o aparecer, mas é o resolver. O volante, ele não vai aparecer igual o atacante, o que vai fazer o gol lá na frente, mas ele vai resolver. A hora que o Senhor colocar ele num ponto estratégico, é aquele que vai chegar e vai resolver, vai ser usado por Deus para solucionar alguma situação, algum problema ali. Então são pessoas usadas por Deus estrategicamente. Aí, como ele tem essa questão de equilibrar, será que nós temos contribuído para esse equilíbrio da obra de Deus? Nós tivemos esse mês de junho, né, um mês que é comemorado, o mês da liderança pastoral, né? E a gente sempre, quando chega nessa época, a gente reflete assim que o pastor sozinho, ele não consegue conduzir a igreja sozinho. Cada um tem uma função, cada um tem, né? O Senhor coloca cada um na posição que Ele escolheu ali, porque uma pessoa só não vai conseguir. E se o Senhor quisesse, conseguiria, né? O Senhor ia capacitar, mas não é isso que Deus quer. Deus, Ele é o corpo. É o corpo. Imagina se você tivesse só pé. Você ia ver a igreja, né? Se não tem o pé. Mas não ia conseguir ouvir nada, não ia conseguir falar nada. Não, o nosso corpo é perfeito, cada um tem a sua função, né? O corpo de Cristo também. Então nós precisamos pedir ao Senhor Deus, perguntar, né? Senhor, como que eu estou? Eu estou equilibrando ou estou desequilibrando? Como que está a minha função? Como que está a minha posição? Porque eu quero ser um equilíbrio. Eu não quero desequilibrar. Eu quero contribuir, né? Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou da melhor forma. Então, me capacita. O Senhor, Ele precisa de pessoas disponíveis, pessoas com um coração ensinável e prontas, né? Para que Ele venha trabalhar. Não fique esperando você ser o melhor pregador para vir pregar, o melhor professor, e, enfim, a pessoa mais simpática para ir lá para frente, para receber, né? Fala, Senhor, eu estou disponível. Me ajuda, minha cara é essa, coloca um sorriso aqui, me ajuda, e o Senhor vai capacitando, né? Um outro atleta, né? Uma outra posição é o meio-campista, né? Que dizem que é o que constrói, né? Tipo um construtor de jogadas. Ele é aquele que distribui o jogo, né? Enfim, para mim, quando eles se juntam tudo ali, eu já não sei mais quem é quem, o que eles estão fazendo, mas eles sabem, o importante é eles saberem, né? Então, ele conecta os setores da equipe, né? E ele vai criando oportunidade para aqueles que estão lá na frente para fazer o gol, né? Aí, às vezes, vem o time adversário, aquela defesa bem armada, bem posicionada, e aí eles têm que ficar tentando furar essa defesa e tem que criar, tem que, né? Precisa de inteligência ali, né? Então, o meio-campista, ele é o cérebro do time, pastor? Confere? Pensa, pessoa inteligente.
né? Aquela pessoa que vê uma jogada onde uma pessoa comum não veria, né? Ele tem uma visão diferente, né? Então, quem seria? André é o nosso personagem para a gente pensar. Lá em João 1, 41 e 42, André diz assim, ó, encontramos o Messias e o levou a Jesus. Então, quem que é mais conhecido, irmãos? André ou Pedro na Bíblia? Né? Exatamente. Então, André ele não ficou tão famoso como Pedro. Não ficou. Mas, quem que levou Pedro até Jesus? Né? Então, ele disse, encontramos o Messias e o levou até Jesus. Então, nem sempre vai ser aquele que vai aparecer, mas ele está vendo as possibilidades acontecendo, né? Então, são aquelas pessoas que discipulam umas às outras, pessoas que acolhem, pessoas que incentivam, pessoas que aproximam as outras pessoas de Cristo. Porque assim, quando alguma coisa está errado ou alguma coisa não está agradando, aí a gente às vezes quer chegar num lugar e quer reclamar, aí tem gente que ajuda a reclamar também, né? Porque a reclamação é um negócio que puxa, né? Então, esse meio campista aqui vai ser aquela pessoa que ela vai incentivar. Não é aquela pessoa que vai chegar alguém reclamando da igreja, reclamando dos irmãos e vai colocar mais lenha na fogueira. Não vai, porque isso não é ser inteligente. Isso não é uma jogada inteligente. Porque é uma jogada que vai dividir, uma jogada que vai deixar a equipe, né, desbaratinada, a equipe, né, sem união, não é uma jogada inteligente. Então, o meio-campista do time de Jesus é aquele, se alguém vir falar mal, ele não vai falar mal junto. Mas ele vai o quê? Vai aconselhar aquela pessoa. Se a pessoa não quer mais ir à igreja, a pessoa está desanimada, quem que não fica desanimado? Todo mundo fica desanimado, não é verdade? Então, essa pessoa posicionada aqui, nessa posição no time de Cristo, vai ser aquela pessoa que ela vai motivar. Não vai ser aquela pessoa que vai, não, é verdade, procura outra igreja, aquela ali, não é, não vai fazer isso, porque isso não é inteligente. Porque você não pode criar contendas no meio do povo de Deus, porque, se eu não me engano, aquele que espalha, né, rumores entre os irmãos, é aquilo que o Senhor abomina. Lá em Provérbios fala que tem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. E essa 7ª que Deus abomina é aquele que cria divisões, aqueles que separam os irmãos com conversas e com coisas, né? Então, o meio-campista do time de Jesus, ele vai agir com inteligência para o crescimento do reino de Deus. Ele não vai ser aquele que vai dividir a equipe, mas aquele que vai fazer de tudo para unir, vai incentivar, vai aproximar as pessoas de Cristo, vai discipular, vai acolher, né? Então ele vai ter a visão que outros não têm, que o Senhor colocou ali naquela posição. Então, uma perguntinha, quem que chegou mais perto de Jesus por sua causa? Quando a gente está no nosso trabalho, as pessoas olham para nós, elas veem Cristo em nós? Será se a nossa vida ali reflete um desejo das pessoas ali conhecerem Jesus? Ou não? Alguém já chegou perto de Jesus? Vamos ali, encontramos o Mestre, encontramos o Messias, vamos? Já chegou? Pensa nisso, né? Eu também, vamos pensar nisso, né? Então, que nós possamos ser usados e pedir, Senhor, me usa. Senhor, eu não quero estar no meu trabalho só para ganhar dinheiro. É muito pouco só isso. Tem que acordar todo dia cedo, né? Atravessar essa cidade esburacada, com esse trânsito, pelo amor de Deus, né? Só para ganhar dinheiro. Só o tanto que você gasta para chegar no... Eu trabalho do outro lado da cidade, praticamente, da minha casa, né? Então, não é isso. Não é para isso. Deus não te colocou lá no seu trabalho só para você ganhar dinheiro, não. Se fosse só para ganhar dinheiro, Deus te dava de outra forma. Mas o Senhor, Ele colocou você ali para ganhar almas.
para ganhar vidas. Ali, no tratar, porque lá, quando vem alguém falar mal do chefe, né? E aí, será que a gente aproveita? Quando vem um falar mal do coleguinha, e aí? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa atitude? Vamos ser meio campistas, inteligentes, ver coisas, aí você já, tem a visão espiritual e fala assim, ó o inimigo. Né? Esse jogador aqui, ele tem aquela visão de falar assim, ó o inimigo aqui, purinho, querendo criar contenda aqui. Mas deixa ele comigo. Aí, já veio dar uma jogada nele ali já, né? Faz diferente, surpreenda o inimigo quando ele vir tentar usar a sua vida para envergonhar o nome de Cristo. Fala que não. Eu tenho a visão de Cristo, né? Eu estou vendo aqui e eu vou agir conforme o Senhor agiria nessa situação. Aí a posição, né? Tem outros, mas não vou, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas uma que todo mundo quer, né? Se você perguntar para os meninos que treinam aí, o meu filho treina. Até esse dia eu não sabia nem que posição que era dele, porque ele treinava num, chegava na hora, o técnico colocava ele em outra posição, aí ele entregava o jogo, né? Ele ia frustrado. Mas eu não sou zagueiro! Por que ele me colocou como zagueiro? Treinou o tempo inteiro numa posição, chega no jogo é outra, né? Mas esse aqui é atacante. Quem que não quer fazer gol? Né? Qual jogador que não quer fazer gol? Não quer tirar a camisa lá, né? Não pode também, porque leva cartão amarelo, que a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso. Né? O atacante é aquele que é visto, é aquele que todo mundo quer patrocinar, né? É aquele que aparece, estando bem ou estando mal, aparece, né? Então, o atacante é aquele que avança, o atacante de Cristo é aquele que avança pela fé. Então, o que ele faz no futebol? O atacante busca o gol a todo custo, né? Então, ele assume riscos de se lesionar, de se machucar, né? Enfrenta a defesa adversária, tenta entrar, aproveita oportunidades, porque o atacante mesmo, não pode deixar ele perto do gol, não. Porque qualquer vacilo ali da defesa é gol certo, né? Então é uma posição de coragem, porque ao mesmo tempo que você pode fazer o gol, você pode perder gols absurdos, que você olha e você fala, eu não estou acreditando. Quando eu estou assistindo o jogo, eu falo, até a minha avó fazia aquele gol, mas o fulano não fez, né? Então o atacante, ele tem que ter coragem, porque às vezes ele pode vacilar, um vacilo feio ali, e ficar marcado por aquilo, né? Então um personagem bíblico, quem é um personagem bíblico muito corajoso? Um que Jesus falou, vem aqui. Jesus andando sobre as águas e ele foi. Quem? Pedro. Mateus 14, 28 e 29. Então Pedro saiu do barco, né? De madrugada ali, será São Fantasma, o que é aquilo e tal. Saiu do barco enquanto os outros estavam só, sei não, hein? Né? Só observando. Então, trazendo para o lado espiritual, o atacante que avança pela fé são aqueles que evangelizam. Não tem vergonha não. Se tiver que andar na rua ali, vestido de alguma coisa colorida, um negócio para chamar, não tem vergonha não. Tem coragem, né? São aqueles que evangelizam, são aqueles que lideram projetos. É todo mundo que quer ser líder? Talvez todos querem ser líder, mas nem todos têm coragem de assumir a liderança, porque ser líder não é fácil. Porque a gente pensa que ser líder é holofotes. Na verdade, a palavra do Senhor diz que aquele que quiser ser líder, seja aquele que serve a todos. Não é? Se você acha que ser líder é você ficar lá no glamour, lá só desfilando, não é? Não. É a primeira posição de serviço. Você que tem que servir os outros, tá? Então, aqueles que lideram projetos, iniciam trabalhos, assumem desafios. Eles não têm medo, porque o atacante que avança pela fé, ele sabe que ele pode confiar no Senhor, que é o Senhor que vai fortalecer ele. Então ele não tem, é por Cristo que eu não tenho vergonha. Tem que ir ali evangelizar, eu vou, porque é por Cristo. O que ele fez por mim, ninguém fez. Cristo foi envergonhado.
Cristo carregou uma cruz por mim. Cristo foi cuspido, foi xingado, foi machucado. E Ele em nenhum momento se envergonhou de mim. Ele ficou lá, Ele suportou. Então o que é eu falar dele para alguém? Eu levar uma palavra? Ai, eu não sei, eu sou tímida, eu não tenho coragem. Ai, né? O atacante que avança pela fé tem coragem. Porque não é dele a coragem, mas vem do Senhor. É o Senhor que capacita, amém? Então uma perguntinha, atacante, se você é atacante, qual foi o último passo de fé que você deu? Porque para você dar um passo, sabendo já do resultado, isso não é passo de fé. Passo de fé é você, né, como dizem, né, você colocar o pé primeiro e depois o Senhor vai colocar o chão, né? Qual foi o último? Você lembra qual foi o último passo de fé que você deu pelo Senhor? Pensemos. Vou falar rapidinho para a gente ir finalizando sobre, tem um outro também, vários, né, que ficam como reserva. Eles são chamados, né? Só que o reserva, ele tá ali, ele tem que estar preparado, né? O reserva nem sempre vai jogar. E a gente fica bravo com o técnico, né? Por que ele não colocou o fulano? Meu Deus! Aí começa um monte de teoria, um monte de coisa, né? Então, só que o reserva, ele também é um jogador importante. Porque ele precisa ficar parado. Ele não sabe se vai ser chamado. Mas ele também não sabe se será. Se não será, se será, ele tem que estar preparado. A hora que o técnico olhar para ele, né? Ele já tem que lá aquecer para poder entrar, né? Então ele tem que estar pronto. Um personagem, Barnabé. Então, Atos 9, de 26 e 27, Barnabé serviu ali nos bastidores e acreditou em Paulo quando ninguém acreditava. Todo mundo sabe que Paulo não era flor que se cheirava ali naquela época, né? Que Paulo era perseguidor, perseguia a igreja, matava os cristãos e tudo mais, acontecia no reino das trevas, né? Então, todo mundo, quando souberam que Paulo tinha visto uma luz que tinha, não sei, não sei não, né? Mas Barnabé foi aquele que ficou lá nos bastidores e ele acreditou. Não acreditou em Paulo, mas ele acreditou no Senhor, né? Que o Senhor tem poder para fazer o que o Senhor fez. Então, existem na nossa vida fases de preparação. Nem sempre Deus vai nos colocar de imediato numa posição. Mas a gente precisa ficar, lembra que eu falei? Nós precisamos ser disponíveis. Então, o reserva do time, ele precisa estar disponível. Nós também, né? E o Senhor, ele deseja que nós permaneçamos fiéis a Ele. Não, acho que Deus não tem nada comigo. Deus não quer eu fazendo nada, né? Aí desanima, desiste. Não é a hora. Espera a hora que o técnico vai te chamar e vai te colocar nessa posição, na posição que Ele tem para você, né? Então a perguntinha, nós estamos preparados quando Deus nos chamar? Quando Deus chamar teu nome, você vai estar aquecendo ali igual reserva? Pensemos. Agora, como eu disse, vamos falar também de dois personagens que aparecem no jogo. O que é isso aqui, irmãos? No jogo? Cartão amarelo, né? O cartão amarelo significa o quê, pastor? Uma punição leve. A gente sabe que o amarelo no semáforo é atenção, é um alerta. Então o amarelo, ele é como se fosse uma advertência, né? Você presta atenção, viu? Você está me tirando a paciência, já está indo embora, viu? Então o jogador continua no campo, só que ele precisa corrigir a postura dele. Então se ele levou um cartão amarelo porque ele está dando carrinho lá, derrubando, dando carrinho é uma jogada que ele meio que desliza assim e pode machucar, né? O jogador, eu falo o que é porque eu brinco com os meus filhos quando eles iam chegando falando assim: mãe, eu tenho uma caneta no fulano, eu tenho não sei o que. Eu falei, por isso que quando eu vou procurar caneta, eu não acho caneta, que você fica dando caneta para todo mundo. Mas eu falava só para irritar. Mãe, para, não dá para conversar com a senhora. Então, dá carrinho. Fulano deu um carrinho. Se você for literal, você vai achar que é um carrinho mesmo, né? Mas, para o jogador é um alerta, presta atenção, né? Mude a sua postura antes que alguma coisa grave aconteça. Então, é uma advertência. Então, para nós, cristãos,
do time de Jesus, o que poderia ser um cartão amarelo, né? É uma advertência que o Senhor nos dá. O Senhor pode nos dar uma advertência. Lá em Apocalipse 2, 4 e 5, fala assim, ó: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Né? O Senhor falando das igrejas ali. Então, tenho contra ti um alerta, uma advertência. Então, quais são os sinais de alerta para a nossa vida? Falta de oração, falta de leitura bíblica, falta de comunhão, falta de perdão, pecados não confessados. Talvez o Senhor está dando cartão amarelo para a gente, para nos dar uma advertência, um alerta. Fulano, né? Você não tem me buscado, fulano. Você não tem falado comigo, você não tem buscado aprender mais de mim, fulano. Né? Eu quero te usar, eu quero te colocar na posição, mas você precisa mudar antes que algo grave aconteça. Então vamos pensar se o Senhor não tem nos dado algum cartão amarelo por aí, para a gente corrigir a nossa postura, para não virar este cartão. O que é um cartão vermelho, Larison? É quando é uma situação ali de punição grave. O jogador ele pode ganhar 2 cartões amarelos. Amarelo com amarelo no futebol dá vermelho, tá bom? Ele pode ganhar o vermelho se ele ganhar 2 amarelos, né, em situações diferentes, ou se for muito grave mesmo ali, de primeira, ele pode já levar um cartão vermelho. Então, quando um jogador perde, um jogador leva um cartão vermelho, o que ele tem que fazer? Sair de cabeça baixa, né? Falou, ixi, já era, a culpa vai ser toda minha se perder, né? Porque olha a responsabilidade que vem nas costas dele. Então, o time fica com um jogador a menos. E um jogador a menos faz diferença, né? Mas menos perna para correr, né? Menos estratégia, aí o time já vai o emocional do time, fala, ai, a derrota já fica estampada na cara, né? Ai, perdemos, né? Então, na nossa vida espiritual, lá em Gálatas 6, 7, tudo que o homem semear, isso também colherá. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, quando a gente não pensa, né? Ou não recebe esse alerta de Deus para a nossa vida, a gente vai fazendo coisas e a gente vai colher. Coisas que não agradam a Deus. E a gente vai colher isso depois, né? Deus, ele é misericordioso, mas ele é justo também. E o Senhor, ele não brinca com o pecado. O Senhor, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E ele não brinca, né? Então, nós precisamos pensar, né? Que tudo que a gente fizer, nós vamos colher. Então, para a gente já finalizando, as substituições de Deus, né? Em uma partida, o técnico faz substituições, porque... são 90 minutos ou acréscimos e mais, o jogador às vezes não tem energia para correr todo esse tempo. E às vezes o time está muito feio o negócio, né? Então ele faz substituições, né? Deus também, ele muda pessoas de posição. Moisés, por exemplo, antes de ser libertador, ele foi um pastor de ovelhas. Davi também foi pastor de ovelhas antes de se tornar rei. José foi escravo antes de se tornar governador do Egito. Pedro foi pescador antes de se tornar apóstolo, né? Então, nem sempre nós estaremos na mesma posição. Nem sempre o Senhor, ele pode nos mudar de posição. Então, o importante é estarmos disponíveis. Hoje, você pode estar pregando, amanhã, que literalmente, você vai estar limpando. E glória a Deus, né, irmã? É isso. A posição que o Senhor chamar, você vai, obedecer. Então, finalizando, a coroa incorruptível, né? Então, o sonho de todo jogador é levantar, dos jogadores que estão ali, é levantar a taça. Mas a gente já viu que a taça, ela é temporária. Ela vai enferrujar, ela vai passar, vai ficar para trás. E tem a recompensa eterna reservada para os filhos de Deus. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8, falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, desde agora me está guardada a coroa da justiça. Então, o nosso alvo não é a fama.
não é reconhecimento, não é uma posição glamurosa. O nosso alvo precisa ser, se não está sendo, precisa ser, é ficarmos fiéis até o fim. Esse precisa ser o nosso alvo. Então, para finalizar, agora é finalizar mesmo, umas perguntinhas para a gente pensar. Em qual posição você está jogando no time de Jesus? Você está cumprindo a sua função ou está apenas assistindo ao jogo? Porque às vezes tem jogador que fica só assistindo o jogo ali, né? E é uma das coisas que meu esposo pega muito no pé do meu filho que treina, que fala assim: você fica passeando no campo, você não está lá para passear no campo, você está lá para jogar, né? Então, às vezes a gente também está assim, no campo espiritual, só assistindo os irmãos para lá, para cá, só assistindo, né? Existe algum cartão amarelo em sua vida que precisa ser tratado? Deus está mudando, tentando mudar a sua posição e você está resistindo? Não, eu não quero limpar amanhã, irmã Sandra. Não quero, né? Você está correndo para conquistar a coroa incorruptível, que é aquela que a traça, que a ferrugem não vai destruir? É uma perguntinha para a gente pensar. E aí, eu quero deixar um desafio para os irmãos. Se o pastor puder vir aqui, só porque eu já vou entregar o microfone, tá, pastor? Deixa eu só achar, que é muita coisa, muito papel, né? Eu trouxe aqui umas... Gente, cadê vocês? A perguntinha que eu quero deixar para os irmãos, eu vou entregar aqui, ó. Todo time, toda a seleção tem o seu uniforme, né? Então, o nosso uniforme é esse aqui, ó, o time de Jesus. E daí você vai pegar o time de Jesus aqui, a camisetinha, e você vai escrever depois aqui, para você mesmo, você e Deus, né? E você vai colocar qual que é a sua posição hoje, no reino de Deus. É aquela de intercessor, é aquela da jogada inteligente, daquele que está ali para conectar, para juntar, não para dividir, né? É aquele que está pronto para obedecer, aquele que está preparado, enfim. E você vai colocar também o que Deus tem te desafiado a mudar. Porque se o Senhor pode estar querendo te mudar de posição, mas talvez você ainda não esteja preparado para essa mudança. Então, você vai colocar qual é a posição que você está, né? E o que você... deixa eu ver o que eu falei aqui. E o que o Senhor está te desafiando a mudar. Aí você vai colocar e você vai orar por isso. Falar: Deus, eu não lembro nada daquela posição de jogadores que aquela irmã falou, Senhor. Mas eu quero me colocar à disposição do Senhor, me coloca onde o Senhor quiser. Não sei se é goleiro, se é zagueiro, nem sei o que mais que é isso, não lembro, mas o Senhor sabe. Então, estou em tuas mãos, Senhor, quero ser obediente e quero permanecer fiel até o fim, porque eu não quero algo que vá acabar, que vai ficar aqui que eu não vou levar, mas eu quero aquela que está guardada, aquela que está reservada para mim. Amém? Então, que o Senhor complete a palavra no coração de vocês, irmãos. Deus abençoe. Aí que maravilha, irmãos. Uma palavra edificadora espiritualmente e uma aula de educação física também. Que agora você já sabe, né, que existe zagueiro, goleiro, meio de campo, volante, atacante. Faltou os pontas, né, Lares? As laterais, os pontas. Olha, depois conversa comigo. Aí ela pode continuar na quarta, né? Aí vai vir falar só dos laterais, dos pontas, né, do técnico, do juiz. Mas, irmãos, glória a Deus pela vida da Aurinete, né? Foi muito bem explicado, detalhe por detalhe, né? Até os cartõezinhos aqui. Glória a Deus, né, por essa palavra. E eu vejo assim, irmãos, que tudo que acontece, às vezes as pessoas falam: mas a Copa do Mundo teve uma abertura demoníaca, não sei o que, consagração. Eu não sei quantos já ouviram aí alguma coisa nesse sentido, né? É que você ouve de tudo, né?
E teve consagração e tal, e você não pode assistir a Copa. Eu vejo assim, irmãos, que às vezes as pessoas, elas radicalizam demais as coisas, né? Quais são as coisas boas que eu vi, que eu tenho, assim, em alguns momentos assistido? Quem vai falar aquela seleção de Curaçao? Todo mundo convertido a Cristo, né? E quando eles jogaram lá com a Alemanha, 7-1, né? Não sei se alguém lembra de alguma coisa sobre isso. O placar foi 7-1. Mas no final do jogo, não sei se um ou dois jogadores da Alemanha fizeram um círculo com eles lá e foram orar. Né? E aí alguém foi perguntar para eles assim, mas por que? Vocês estão fazendo o que aqui? Aí o jogador da Alemanha falou assim, nós somos oponentes no jogo de futebol, mas em Cristo nós estamos juntos aqui, nós estamos aqui orando para glorificar o Rei, que é Jesus. Então você imagina isso, irmãos, qual é o impacto disso numa Copa do Mundo onde várias pessoas estão vendo, ou seja, glórias sendo dadas a Jesus. E um dos jogadores da Alemanha, ao fazer o gol, ele foi lá no cantinho, tirou a coroa da cabeça e ofereceu a Cristo. Né? Isso foi muito marcante, né? Essa cena viralizou, ou seja, são pequenas atitudes que pessoas estão tomando, que estão mostrando que Jesus está acima de tudo em seus corações, que Jesus está sendo glorificado. Então eu procuro olhar essas situações, né? Eu vejo que Deus, Ele aproveita todas as situações que muitas vezes o homem cria, até com intenções que não são corretas, mas Deus está lá trabalhando dentro daquilo que é correto, do que está sendo praticado, e Ele consegue usar aqueles que Ele colocou ali, para que o nome dEle seja glorificado e engrandecido. Amém? Então eu quero que você fique em pé, nós vamos estar orando, né, agradecendo a Deus e despedindo todo mundo para voltar para suas casas. E hoje tivemos um bom número de pessoas. Sexta-feira começa a nossa celebração. E a Aurinete falou assim sobre o desafio, né, de fé, de estar firme em Cristo. Vamos ver na sexta-feira quem vai vir aqui, porque tem jogo do Brasil, né? Exatamente na hora do culto. Então, sexta-feira, às 19h30, começa o nosso culto e também começa o jogo do Brasil. E aí vamos ver onde é que está o nosso coração, né, irmãos? Então, a irmã já está justificando que não vai vir, não é por causa do jogo do Brasil. Ela vai ver a mãe dela que mora lá em Assis, né? Ourinhos, mas é perto. Assis e Ourinhos é pertinho ali. Mas vamos estar orando, colocando desde já esse aniversário, porque virão pregadores que Deus levantou, virão equipes de louvor, não só os da igreja aqui, mas de outras igrejas para ministrar louvor. Então, houve toda uma mobilização, irmãos, para que esses cultos sejam o mais edificadores possíveis para a nossa vida. Então não vai perder, né? Não vai deixar de estar aqui. E é claro que sexta-feira tem aquele comes e bebes depois do culto também, né? Não vou falar nem o que vai ser, para deixar aí no ar, né, aquela sensação de surpresa, né? Mas sempre é bom, sempre é muito bom, né? Então vamos ficar atentos, né? Então feche seus olhos, vamos agradecer a Deus nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta noite, por essa palavra tão muito bem ministrada, Senhor Deus, ó Pai, muito bem detalhada, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor quer, ó Deus, quis ensinar aos nossos corações, usando, meu Pai, ó Deus, a estrutura do futebol para mostrar para nós, ó Deus, aquilo que o Senhor espera de nós como cristãos, na função que temos dentro do Teu reino. Abençoa cada vida que aqui veio, nos leve agora em paz aos nossos lares, guardados, protegidos, abençoados debaixo da Tua mão de poder, e nos dê uma noite de descanso, Pai, uma noite de refrigério, uma noite de paz. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão.
mesa. Você vai pôr onde? Vai ficar com a gente?